Primeiramente, esse aqui é o nosso servidor DNS. Ele foi feito em Node.js. Nós utilizamos um mirror chamado Express. O Express ele consegue aceitar requisições HTTP, tratar essa requisição, no caso realizar toda a lógica e consegue retornar para a gente um JSON. O Express ele consegue trabalhar com GraphQL, que é uma linguagem de consulta a dados. Nós utilizamos o GraphQL porque nesse contexto ele possui uma propriedade que é superior ao REST, que é você poder obter somente os dados que você vai consumir de verdade. Por exemplo, tem uma função que ela recebe o nome de um usuário, ela trata esse nome do usuário e ela não devolve o usuário como um todo, ela devolve somente o IP do usuário, o que um DNS realmente deve fazer. Esse servidor ele possui uma API, que é uma API DNS. Temos os nossos métodos que podemos chamar, no caso os métodos têm que estar dentro de um JSON no formato do GraphQL. A partir do momento que enviamos isso na requisição, o Express aceita e a parte do GraphQL consegue trabalhar para devolver esse resultado. Temos aqui, antes de iniciar a gravação, um drop table do users, que é no banco de dados que a API trabalha. A API trabalha com um banco de dados MySQL, ela gera todas as tabelas e toda a lógica das tabelas, no caso primary key. Aqui só tem uma tabela, então só vamos ter primary key, nós não vamos ter as foreign keys, enfim, ela é capaz de fazer também. Mas quem faz essa parte de criação de tabelas é o Sequelize, que é um OMR para Node.js. Vamos executar o servidor. Eu utilizei o Nodemon para automatizar essa tarefa para mim, de restartar o servidor e iniciar. Aqui podemos ver, ele criou a tabela, toda a estrutura da tabela, e está ouvindo na porta 3203. Vamos dar um desk users. Podemos ver, ele criou toda a tabela que estava nula anteriormente. Agora vamos passar para o cliente. Iniciando o cliente aqui, temos algumas warnings aqui, mas isso aqui é por falta de erro de instalação das dependências, que as dependências estão antigas, ele dá um aviso. Mas isso aqui é porque quem instalou essas dependências aqui no laboratório está desatualizado, mas enfim. A primeira coisa é perguntar o nome do cliente, no caso o nome que vai ser vinculado ao IP. No caso essa máquina aqui vai se chamar Watson. E ela já inicia o servidor, ela não pergunta o IP que está sendo utilizado dessa máquina, ela pega isso automaticamente. O servidor conseguiu ser iniciado, ele está ouvindo nessa porta, na 51.412. E é plotado aqui pra gente um menuzinho para a gente escolher as nossas opções. Voltando aqui para o servidor DNS, pode-se notar que ele iniciou a transaction, fez um insert na tabela users do nosso novo usuário, que é o usuário, e percebe que ele conseguiu buscar o IP correto daquela máquina e depois realizou o commit. Ele também realizou um select aqui embaixo, mas esse select é para fazer autenticação. Nós estamos utilizando autenticação de clientes com JWT, que é um protocolo utilizado também pela Dojo para fazer a mesma autenticação, porque nós removemos também o usuário da nossa API DNS quando ele sai, para termos somente os usuários ativos. Mas para deletar esses usuários de forma que delete somente ele, não delete outros, nós criamos automaticamente e dinamicamente conseguimos criar tokens, e dentro desse token tem a informação de quem que está querendo ser apagado, ou seja, a máquina que enviou.
Vamos voltar aqui para o cliente. No caso, nessa daqui. Vamos executar a mesma coisa que às vezes executamos do outro lado. No caso, esse aqui vai se chamar Aristeu. Criou o servidor, a mesma coisa, pegou o IP, criou lá no servidor DNS, da mesma forma que o outro. Para ver todos os usuários. Para ver todos os usuários, usuários é uma query, ela é protegida. Você precisa ter um token de acesso para fazer esse tipo de operação. É uma operação simples, mas eu já quis proteger para ter uma real utilização do token. O token de acesso ele é enviado no cabeçalho da requisição. Você informa o seu token lá no authorization e informa o seu token, e o próprio servidor trata esse token para saber quem é você e faz outro select para comparar, para saber se você realmente existe no banco de dados, fazendo assim uma autenticação. Vamos lá, eu pesquisei, temos esses dois usuários, se tivesse mais ele listar o resto. Eu desejo me conectar com outro usuário, então eu vou digitar a segunda opção. Eu informo o nome, no caso esse aqui é o Aristeu e aquele é o Axon. Aqui então eu vou querer conversar com o Axon, mando o nome. Ele já pode mandar a mensagem. Vamos ver o que aconteceu lá no servidor DNS. Aqui. O servidor DNS ele fez o select do IP no users para o usuário que tem o nome o Axon, ou seja, ele vai retornar somente o IP do usuário que tem o número Axon. No caso, como eu coloquei as duas como primary keys, eu só posso ter um nome para um IP. Esses nomes têm que ser sempre diferentes, nunca pode ter um igual a ele. Ele sempre vai buscar o usuário correto. E ele consegue, a partir disso, se conectar com o usuário, porque ele já vai obter, a partir do nome, o IP do usuário sem ter acesso direto ao IP, pelo nome. Quando eu digitei que eu queria conversar com o Axon, aqui no Axon já apareceu conectado. Esse conectado está mal formatado, faltou um contra-barra N aqui, mas tudo bem. Esse conectado ele veio daqui do outro usuário, porque eu fiz uma requisição para cá. Eu vou digitar uma mensagem, no caso, olá, Axon. A mensagem chegou aqui, mas porém a mensagem chega aqui, mas esse usuário de cá ainda não está conectado com o usuário Aristeu. Então nós vamos nos conectar com o usuário Aristeu também. No caso, Aristeu. Da mesma forma, apareceu o conectado. Significa que a conexão entre esse cliente e o outro cliente, no caso o Axon Aristeu, foi feita corretamente. Agora, os dois conseguem conversar. Eu consigo enviar agora a mensagem daqui para lá também. Responder a mensagem do olá, Aristeu. Ele mostra que estava enviando. Se houvesse um erro, ele ia mostrar aqui. No caso, foi enviado, significa que a mensagem chegou. Aqui ele está mostrando o IP, mas é só para mim ter um teste de quem que são os usuários. Porque nem sempre eu lembro o nome de cada máquina, mas como cada máquina tem uma sequência de IP, no caso 23, 24, fica mais fácil aqui na apresentação de saber qual máquina qual. Esse aqui enviou para lá, aí só retorna aqui. Deu certo. Enviando a mensagem, enviou a mensagem. Agora podemos dar a mensagem para sair do chat.